Olá amigos, eu sou o Seiichi Arata, da Arata Academy. Muita felicidade de conversar com meu amigo Guilherme Valadares, que é fundador do Papo de Homem e cofundador de O Lugar. Que alegria estar aqui, hein? Muito Fala, obrigado. Seiichi, como tá? Entendeu? Fui muito bem acolhido, parabéns a vocês todos aqui pelo espaço. Eu acho que tem toda uma história que a gente quer contar, mas para quem está assistindo o nosso papo, Guilherme, eu acho que o que falta muito para todos nós, você aprende todo dia, eu aprendo todo dia, a gente comete vários erros, é a nossa capacidade de escutar, capacidade de se comunicar, de se expressar. Você fala algo naquele momento da euforia, depois acaba se arrependendo, ou alguém começa a falar, você escuta outra coisa, e tudo que nos seus projetos acontece, tanto o Papo de Homem, que tem artigos interessantíssimos, discussões ainda melhores, existe não é natural, é um esforço consciente de todos vocês, de toda a comunidade, todos nós, em buscar uma boa comunicação. Então eu gostaria muito, nesse papo, da gente iniciar com a experiência que vocês tiveram, como é que, se vocês fazem algum tipo de treinamento dentro do time que ajuda a promover as conversas, porque isso com certeza vai ser bastante útil para todos nós. Legal, beijo. Eu acho que essa conversa é super importante. Eu acho que grande parte da nossa dificuldade hoje em se comunicar externamente está ligado ao nosso barulho interno. Então a gente tem tanto barulho, tem tanta ansiedade, tantas camadas de raiva, de confusão, de ego querendo se provar, querendo mostrar alguma coisa, querendo controlar, que muitas vezes a gente acaba encarando uma conversa como uma disputa e não como um processo de abertura, de diálogo, de troca. É muito comum a gente entrar sutilmente, às vezes, numa conversa com outra pessoa, querendo dominar, querendo mostrar como se faz, querendo convencer. E eu acho que esse tipo de postura, ele rapidamente nos coloca num modo mais agressivo. Sim. Em que eu estou mais disposto a lutar do que a cocriar, do que a explorar. E não tem nenhum problema em ser agressivo, em ter debates. Mas eu acho que, por exemplo, pensando no ambiente digital, que foi muito da base no começo do Papo de Homem, muito de onde a gente começou a trabalhar, se a gente deixa que isso venha à tona sem ter uma conversa sobre como a gente conversa, as pessoas vão começar a se agredir muito rápido. Então, por exemplo, quando a gente está conversando cara a cara aqui, a gente consegue ter uma medida muito clara do que a outra pessoa está pensando. Quando a gente está no digital, não. A gente não vê a expressão facial, a gente não vê o olho, a gente não vê o tom de voz, a gente não vê a linguagem corporal. A gente vê um punhado de palavras escritas. Sim. E muitas vezes a pessoa não é boa para escrever, ela tem dificuldade em concatenar o que ela quer dizer. Muitas vezes você interpreta uma coisa que é diferente da intenção dela. Então tem vários ruídos possíveis quando você está se comunicando digitalmente. E se a gente não se atenta para isso, é muito fácil surgir bastante rápido um ambiente muito tóxico e muito agressivo. Então o que a gente fez toda a vida, o que a gente segue fazendo, é cultivar um ambiente menos violento. Qual que é o segredo? Putz, cara. Qual que é o segredo? É difícil, né? Eu acho que é um caminho, mas eu acho que o caminho começa pela motivação. Precisa haver uma motivação sincera em fazer com que esses diálogos mais prósperos, mais frutíferos, mais saudáveis e até mais potentes aconteçam. E eu falo na motivação porque se você não tiver a motivação para fazer isso, o esforço fica muito penoso. E se o esforço fica muito penoso, você desiste. Sim. Você não tem energia para seguir fazendo aquilo ali. Então, eu acho que esse é um aspecto central, assim, você ter uma motivação, você entender que aquilo é algo benéfico e querer fazer aquilo. Porque você vai fazer um trabalho meio de enxugar gelo, assim, é difícil. Você vai devagarinho, devagarinho. É um processo de criar cultura.
E é como se fosse uma batalha, assim, colina acima, porque o nosso jeito usual de se comunicar é violento. E violento não no sentido que a gente se agride com socos e tapas no meio da rua, mas a gente usa muita ironia, muito sarcasmo, a gente interrompe muito a outra pessoa, a gente escolhe usar, às vezes, adjetivos, advérbios ou construções que vão colocar a outra pessoa em um local desagradável. De novo, nada disso é proibido, mas se a gente só faz isso, é muito fácil com que a outra pessoa, esteja ela no ambiente digital ou presencial, que rapidinho ela não queira mais conversar com a gente. Sim. Porque ela não se sente escutada, ela não se sente acolhida, ela não se sente nem vista como a pessoa inteira que ela realmente é. E isso mata muito as conversas. Então, por exemplo, se eu fosse dizer do meu caso, né, eu acho que muito da minha motivação em querer fazer com que esses ambientes de diálogo surgissem tá ligado a ter me sentido sozinho durante muito tempo, a não ter me sentido escutado, a não ter me sentido acolhido de diferentes formas. Então eu pensava, cara, isso é uma necessidade tão básica, né? E por que não tá rolando? O que tá faltando? Ser acolhido, por que não tá rolando? Então é algo que me interessava muito. Tinha uma conexão emocional aqui. Eu fui estudar comunicação, me formei em comunicação, via todo sentido no universo digital. Então uma série de coisas foram convergindo para isso. Mas pensando que a gente está só no início da nossa conversa aqui, eu acho que o começo para criar um outro ambiente de diálogo passa por essa motivação. Sim. Depois que você tem essa motivação, você vai começar a seguir com uma série de ações, contemplações. Eu fiquei muito feliz com o Guilherme aceitar esse convite, porque ele já tomou muita porrada. Ele e todo mundo que está aqui participando dessa visão, desse projeto. Porque é muito fácil a gente escrever um texto, 5 maneiras de ser feliz. Texto simples. Às vezes até mesmo isso dá chance para tomar porrada por aí, principalmente pela internet. Então, quando vocês tocam em temas como o que é o machismo, o que é o feminismo, o que é caráter, tantos tópicos que para mim a realidade é uma coisa, para você é outra, é tão fácil dar essa coisa do tipo, você está errado e vou te mostrar o porquê e com tudo isso vocês aprenderam muita coisa, né? Vocês vivenciaram a arte de saber identificar. Esse cara parece que ele está querendo arrumar confusão. Essa é seria meio que um primeiro degrau. Aí um segundo degrau seria, peraí, será que não sou eu que estou vendo, não sou eu que estou criando uma pessoa que parece querer arrumar confusão? E depois outros níveis seriam, como é que eu posso acolher essa pessoa e aprender com ela e quem sabe juntos a gente evolui essa conversa para um outro nível? Como é que você poderia trazer para a gente alguns exemplos de até situações que aconteceram, situações reais, em que você está diante de um conflito e aquilo evolui, aquilo cresce? Que acho que muita gente pode aprender com isso, né? Cara, isso é super comum. Os conflitos vão surgir o tempo inteiro se você está trabalhando com um espaço digital que envolve o diálogo. Você tocou num aspecto super importante, que é reconhecer que o que a gente vê não é uma realidade absoluta. O que a gente vê está sempre condicionado ao nosso mundo interno. É como se a gente estivesse usando uma lente, um óculos com uma cor específica, que está ligado ao nosso estado emocional e está ligado às nossas visões de mundo e crenças. Então o que a gente está vendo é sempre relativo. Se a gente parte desse entendimento que cada pessoa tem uma interpretação super específica da realidade e que a outra pessoa, assim como a gente, quer ser feliz, quer evitar o sofrimento, ela pode estar numa bolha, ela pode estar enfrentando obstáculos pessoais, eu já consigo ter um nível mais básico de empatia. E quando eu tenho essa empatia, fica muito mais fácil me relacionar com o outro. Porque em vez de me relacionar com a identidade de troll, a identidade do outro que eu quero eliminar, que eu quero suprimir, eu tô vendo que tem uma pessoa inteira que calha de estar numa bolha. Por algum motivo ela não entendeu que nesse ambiente você deve se comunicar de um certo jeito.
Por algum motivo ela acha que é bom ser agressivo. Então eu vou tentar dialogar de um jeito com a pessoa que seja benéfico para ela e para todo mundo em volta, que está acompanhando, que está envolvido no diálogo. Eu não vou entrar olhando para ela ou pensando que essa pessoa é um pé no saco. E isso faz toda a diferença. Assim, faz toda a diferença do mundo. Se você entra num conflito pensando essa pessoa é insuportável, ela é burra, ela é idiota, ela é limitada, você vai tratar ela mais ou menos desse jeito. Ou talvez você tenha que fazer um esforço muito grande, muito maior do que você precisaria para lidar com o conflito. Olha, isso não é só digital, né? A gente muitas vezes está falando que de digital, porque nosso trabalho tem muito do digital, mas também tem muito do offline. A gente até vai falar um pouco mais sobre isso do interessante projeto do lugar. Mas quando você vai para um escritório, puxa, tem aquele colega de trabalho que o cara é foda e às vezes algum vizinho, alguém do teu convívio familiar. O fato de você já se aproximar esperando isso já é um terrível primeiro passo. Cara, é o primeiro passo para de fato surgir o conflito. Então, uma coisa muito boa, que faz parte de como a gente procura trabalhar aqui, é pensar que é uma pessoa inteira do outro lado. É uma pessoa como a gente, então ela pode ter uma limitação específica para participar dessa conversa. Do mesmo jeito que eu posso ter uma limitação para conversar, às vezes, com meu pai, com a minha namorada. Cada um de nós tem obstáculos específicos, né? É muito fácil a gente se ver como alguém muito foda, muito especial, que entende como tudo funciona no mundo. Mas a gente tem os nossos obstáculos. E se a gente entende isso e reconhece que a outra pessoa está dentro de uma bolha, está dentro de um obstáculo, e que a gente também tem as nossas próprias bolhas, a gente não se vê tão distante. A gente não vê como um outro que deve ser eliminado. Se eu estou vendo a pessoa como alguém que é mais próximo de mim, fica mais fácil todo o resto vir. Que é empatia, que é uma fala generosa, que é não tomar ofensa como pessoal. Então, se a pessoa falou uma coisa com você que é super agressiva, você não precisa tomar aquilo como pessoal. Mas é a pessoa que pensa, não, comigo é assim, me ofendeu, falou algo que eu não gostei, está mostrando que eu não sou perfeito, então eu vou fazer um raio-x, eu vou descobrir qual que é a sua vulnerabilidade e vou tacar na tua cara. Porque se você pode chegar e me ofender e me acusar, eu vou te dar um outro murro na cara para você aprender como é que é a real. Como é que é na prática? A gente está falando de coisas muito bonitinhas aqui, mas cara, como é que você segura isso? Se eu quiser reagir, dar um outro murro na cara, é fragilidade, né? Fragilidade minha. Fragilidade interna minha, fragilidade do meu ego. A pessoa... Assim, o que eu penso é que a pessoa que nos agride tem tanto poder quanto a gente dá para ela. Então pensa. Se chega uma criancinha e te agride, você não vira e fala, filha da puta! E você dá um murro na cara dela. Você fala, tá confusa, né? Tá confusa, você tenta conversar, tenta interagir. Então, ele não é tratar outra pessoa de uma maneira condescendente, mas é pensar que ela pode simplesmente estar confusa. Ou simplesmente que ela fez algo ruim. Porque você agredir outra pessoa não é algo que te faz bem. Pode te dar um prazer momentâneo, mas se nutrir uma raiva interna, cara, não vai te fazer bem. Então, às vezes eu vou reagir mal a alguém que vai me agredir digitalmente ou presencialmente, sim. Mas o que eu vou procurar fazer na maioria das vezes é relaxar, é respirar, é lembrar que eu não preciso interpretar aquilo como algo que fere a minha identidade. A minha identidade não está em jogo pelo que a outra pessoa falou. A minha identidade só está em jogo se eu achar que ela está em jogo. Se chega uma pessoa no meio de está aqui um grupo grande de pessoas, alguém fala, aceite, você é um salafrário mentiroso e cospe na sua cara. Você limpa o cuspe e fala, putz, cara, o que você está falando? Não faz sentido isso. Nada do que você falou faz sentido. Isso aqui é assim, isso daqui é assado. Essa própria tranquilidade que vem de quem fala faz com que as outras pessoas entendam, bom, talvez seja melhor eu confiar no cara que está tranquilo, que está notoriamente tranquilo, do que na pessoa que está descontrolada.
Então, a gente não tem essa obrigação de retribuir uma agressividade com outra agressividade. Muitas vezes isso é só um condicionamento. E um condicionamento... Oi? Quem diz que se você não faz isso, você está deixando o outro passar por cima e você perde o respeito, que se você não se impõe, as pessoas vão abusar de você. O que você diria para esse tipo de preocupação? Eu diria que você pode se impor sem dar um murro na cara da outra pessoa. E quando isso é feito, as pessoas em volta vão ter muito mais respeito por você. Porque é muito fácil você dar o outro murro de volta. Não é muito fácil, é o caminho esperado. Não que o caminho do murro também não possa dar respeito, as pessoas possam pensar, que legal, ele deu porrada, é isso que tem que fazer mesmo. Mas o caminho de se impor com dignidade e tranquilidade é muito bonito, né? Não é fácil, é um exercício, é uma prática, não é o que a gente está acostumado a fazer, não é o que a gente vê na TV, é o que a gente vê no filme, não é o que a gente vê na nossa família, não é o que a gente vê no nosso círculo de amizades. É raro, mas eu acho que é algo a ser praticado e que é muito bom, né? Faz bem pra gente. É como se a gente fosse criando, né, tornando os ambientes mais pacíficos, mais tranquilos, mais estáveis. Então eu acho que isso é uma boa coisa, assim. Principalmente quando o assunto, por exemplo, né, para dar um exemplo muito fácil, política. Política no Facebook. Política no Facebook. É discurso de ódio para tudo quanto é lado, né? Então, muito difícil, né? Você participar de algo e... Mas, movendo um pouco adiante, uma coisa é a gente saber lidar com momentos difíceis e reverter. Isso foi muito valioso. Agora, e o lado de construir coisas? Porque às vezes você está com um grupo de pessoas, sejam elas conhecidas de longa data ou não, e parece que a coisa não sai muito daquelas obviedades, aquelas amenidades, aquele papo fácil. E para realmente construir-se uma comunidade, a gente também tem que despertar o interesse de se abrir e sentir que é um ambiente em que você pode falar o que você gostaria de falar. Como é que é essa arte de receber pessoas ao redor e construir esse tipo de comunidade, Guilherme? Cara, no curso que eu ofereço, o Círculos de Confiança, a figura central dele é o que a gente chama de caseiro. Então toda comunidade vai precisar ter os caseiros, que vão ser as pessoas que vão ser os grandes anfitriões do espaço, vão ser os grandes cuidadores do espaço. E a gente fala em caseiro e não em moderador, líder, chefe ou cacique da comunidade, porque o caseiro é quem cuida mesmo. Ele limpa o chão, ele vê se a janela do espaço está aberta ou não, ele vai lembrar de cada detalhe, ele sabe o que precisa ter no espaço. Então esse tipo de cuidado, de zelo e de desprendimento mesmo, de não querer ser o rei da cocada preta, que ajuda a fazer um bom caseiro. E eu acho que essa coisa de receber bem, de fazer com que a comunidade tenha vida, começa pelos caseiros. Então, por exemplo, o caseiro, ele precisa se abrir, ele precisa ser capaz de oferecer e puxar boas conversas, ele precisa ser capaz de oferecer bom conteúdo. Se tem um conteúdo que é interessante e não está na comunidade, ele vai articular as pessoas para que o conteúdo esteja na comunidade. Ele vai lembrar as pessoas que têm um conteúdo bom lá e que é importante que elas participem. Talvez ele ligue, talvez ele tome uma cerveja com elas, talvez ele mande e-mail, talvez uma mensagem pelo Facebook. Então o caseiro é um zelador, articulador, que tem o coração na comunidade. Ele precisa ver sentido no espaço, e quando ele vê sentido, se ele tem algumas outras técnicas, ele entende algumas outras boas práticas, tudo o resto flui muito fácil. Então, por exemplo, se o cara está com o coração lá, ele quer fazer o espaço, ele tem a motivação, ele pode começar a pensar em diferentes tipos de conteúdo. Ele pode pensar num conteúdo mais casual, de respiro, que é um conteúdo leve, esse é um. Ele pode pensar num conteúdo que a gente chama de enriquecedor, que é um conteúdo mais motivacional, um conteúdo que oferece opções, caminhos, joga luz em algumas coisas. E ele pode pensar em um terceiro tipo de conteúdo,
que é super importante, que é um conteúdo de eixo, é um conteúdo de referência. Então, quando um espaço está começando, é muito importante que tenha também conteúdo de eixo, conteúdo de referência. Eu vou te dar um exemplo para não ficar muito abstrato. Então, vamos supor que está surgindo uma comunidade em torno do masculino. Tá? E também situando, principalmente a gente está falando de comunidades digitais nesse momento, né? Quer dizer, você constrói, pode ser um site, pode ser uma comunidade no Facebook, um grupo de discussão. Isso. Vamos supor que é uma comunidade em torno do masculino, similar ao Papo de Homem. Um conteúdo de respiro pode ser compartilhar dicas culturais, filmes, relatar experiências pessoais. Um conteúdo enriquecedor pode ser um relato com um pouco mais de profundidade sobre uma coisa específica que eu vivi, sendo sincero, autêntico, contando o que aconteceu mesmo, não só o bonitinho. E um conteúdo de eixo pode ser um grande texto sobre o estado do masculino hoje. Ou um compilado, se eu não for a pessoa que saiba escrever esse texto, eu posso ser uma pessoa que está interessada em investigar isso. E eu crio um compilado de quem eu acompanho hoje, das pessoas, dos livros, referências, conferências e eventos que eu acho que são úteis para se construir uma visão mais lúcida do masculino. À medida que você vai povoando a comunidade com esses diferentes tipos de conteúdo, fica mais fácil das pessoas entenderem o que tem que ser feito. Assim, é o famoso mostrar pelo exemplo. Sim. Você ensina pelas costas. Nunca vai ser suficiente falar nisso de novo. Você ensinar pelas costas, porque você pega e faz. Você não precisa ficar dizendo para as pessoas o tempo inteiro, façam isso, porque senão você começa a ficar chato, professoral, se rouba um pouco da espontaneidade das pessoas. Ou até elas ficam um pouco congeladas. Será que aqui pode compartilhar o link? Será que não pode? Então o caseiro vai precisar ser muito hábil e ele vai precisar estar inteiro assim no espaço. Isso é um começo, né? Dá pra gente ficar horas aqui falando disso. Eu acho que a gente até pode fazer um segmento específico, se você puder. Eu mostrei um vídeo teu, já tem alguns anos, gravado na casa antiga, quando você tinha acabado de entrar pra casa antiga. Eu lembro, cara. Lembra disso? Não tinha nem luz. Nossa, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Então, se você já tem acesso ao nosso curso A Classe Alta, faz o seu login. Você vai encontrar um bate-papo gravado, acho que uns 2 anos atrás. 1985, eu acho. E foi um papo Tudo muito era diferente. Bom, muitas coisas diferentes, mas faz parte da história, a gente não podemos retirar. E hoje, também para você que tem acesso à área de membros, também lá do A Classe Alta, eu vou te convidar para a gente fazer um segundo momento desse nosso papo aqui, para trocarmos ideias sobre essa construção de comunidade, de pessoas que buscam algo, querem conhecer algo, querem realizar uma transformação. E como que a gente pode organizar isso de forma orgânica, dentro de um ecossistema em que é possível você ter a figura do caseiro no modelo econômico que faz sentido, porque isso é um recurso que você tem que mobilizar, trazer pessoas que produzem conteúdo, ajudar a comunidade, esses facilitadores, porque é um novo modelo de economia e transforma vidas. Então, eu queria te fazer 2 pedidos para a gente encerrar esse bate-papo. Primeiro, você falou do teu curso, queria que você contasse um pouco mais. Que curso é esse? A quem ele está destinado? Quem ajuda e como é que as pessoas descobrem mais? E um comentário também breve sobre essa questão da transformação, que tem acontecido muito aqui, tem muitos casos interessantes, e eu acho que pode dar uma fagulha em quem está nos acompanhando. Puxa, tem tal assunto que eu tenho uma paixão. Eu passei por um percurso que me transformou e eu sou muito grato, por isso eu quero multiplicar isso. Então, como que o digital multiplica esse poder? Multiplica o poder de transformação de um conteúdo, você disse? Porque uma coisa é alguém que está, sei lá, em algum lugar, seja num grande centro urbano, um lugar que não tem mais ninguém, está lá o cara sozinho, ele passou por um processo e foi fantástico, mas às vezes sente que não tem com quem compartilhar.
né? Então o digital nesse sentido é fantástico. Nossa, fantástico. Eu acho que até tem um pouco a ver com o curso, então você aproveita e acerta os dois com uma tacada só. Eu acho que o digital hoje nos facilita encontrar pessoas com as quais a gente quer falar. Às vezes a gente não encontra isso saindo na rua, às vezes a gente não encontra nos locais que a gente está acostumado a frequentar. Com o digital é super possível que isso aconteça. Então você pode encontrar fóruns, comunidades, grupos. Não é difícil, é muito uma questão de você começar a pesquisar. Sim. Então, se você lê um livro interessante, você vai num retiro, num evento, ou numa imersão interessante, lá você vai encontrar pessoas. Você pode estruturar um grupo, ou talvez elas já conheçam um grupo. À medida em que você começa a falar sobre um tema, pessoas que se interessam por aquele tema vão se aproximar. Talvez essas pessoas já conheçam caminhos, você possa estruturar alguma coisa com elas. Eu acho que o processo passa muito por gerar méritos. E quando eu falo em gerar méritos, eu quero dizer... Como é que você pode tomar ações e fazer coisas que sejam realmente benéficas para as outras pessoas e para si? Sim. Coisas sólidas, assim. Então, se eu estou interessado em viver algo, como é que eu posso não só ler tweets e acompanhar o Facebook, que é legal? Como é que eu posso ir além do entretenimento? Você viu uma coisa que é interessante? Não adianta eu só ler. O que adianta eu ler 3 anos sobre uma coisa que eu quero fazer na minha vida e não fazer? Então você ir atrás, você tomar atitudes concretas, atitudes práticas. À medida que você avança, você pode começar a produzir conteúdo e se encontrar com pessoas e compartilhar o que você está vivendo. E compartilhar de uma maneira autêntica, sincera. Isso são exemplos, para mim, de gerar méritos, assim. É como se você estivesse cultivando relações autênticas e benéficas e saudáveis com outras pessoas. Começando consigo mesmo. Eu acho que é importante falar isso porque muitas vezes a gente não cultiva uma boa relação consigo mesmo. E toda aquela coisa do interno que a gente começou logo no primeiro interno. bate-papo. Então a gente se culpa, a gente não tem compaixão, a gente não tem autocompaixão, que é diferente de autoestima. A gente vive uma cultura que é super fixada em autoestima, em nos fazer se sentir bem. Às vezes a gente vai numa grande conferência que é incrível, a gente sai de lá com um insight, a gente compra uma coisa para nos fazer um agrado, a gente gasta uma nota preta numa viagem para nos sentir bem. Mas a gente é super duro consigo mesmo. E ser compassivo e ter compaixão é esse outro processo de se tratar com mais carinho, com mais leveza, com um olhar mais amplo, com uma autocrítica mais generosa. Porque se a gente está fixado em se sentir bem, mas a gente se trata super mal, a gente fica preso num loop de ansiedade. Porque o que a gente faz nunca é suficiente. Então a gente está sempre aquém do que a gente acha que deveria ser. A gente está sempre se sentindo mal, a gente está sempre querendo fazer alguma coisa para compensar isso. Eu te contei que a gente, nesse momento, né, estamos no comecinho de 2015, tem um projeto novo nosso, que é o emagrecimento Nato Gut. Então ele tem toda a questão bioquímica. Então, que alimento que você come, que tipo de alimento, o que acontece depois da digestão, então, que resultado que você tem. Mas essa pontinha do iceberg, porque o que pega mesmo é a questão emocional. Uma pessoa que se cobra muito, que é perfeccionista, que tem uma série de dificuldades de se relacionar com os outros. Muito dura consigo. Dura consigo mesmo. E aí acontece exatamente o efeito oposto. Ela começa a se descontrolar. Por quê? Ah, não. Agora eu vou começar uma dieta. Só que daí eu comi aquela azeitona mais... Eu sou uma pessoa horrível. Então já que eu comi aquela azeitona mais, que se dane todo o pé na jaca. Então, essa questão de você se aceitar, se gostar, se amar... Quem ama, cuida, né? Respeitar os próprios ritmos internos, a própria estrutura, o próprio organismo, a própria mente, o próprio mundo emocional. Agora, você acabou não falando da questão do curso que você oferece. Isso que você falou, dessa construção, esse passo de construção dos caseiros, é mais ou menos isso? Ou tem um enfoque diferente?
Não, cara, passa por isso. O nome completo do curso é Círculos de Confiança. Como cultivar comunidades digitais transformadoras. Mas o nome mais completo seria Como cultivar comunidades digitais com aspiração transformadora. Porque não tem como garantir que um espaço seja transformador. Sim. A gente pode cultivar coisas que vão ajudar isso, que vão ser favoráveis para que esse movimento aconteça, mas em última instância a transformação vai sempre passar por cada uma das pessoas que está lá. Vai passar pelos caseiros do espaço. Se os caseiros do espaço não tiverem eles mesmos engajados num percurso sincero de crescimento e transformação, assim, muito provável que o espaço não vai avançar. Então não dá para o caseiro ser fake. Sim. Se o caseiro for fake, a comunidade vai ser fake. Ela pode encher de gente, mas aí a maneira de você entender se o espaço é fake ou não... Acho que nem todo mundo entende quando você está falando de fake. Falso. Se a premissa do espaço não se sustenta, você pode checar isso com uma maneira prática, que é o seguinte. Observa as pessoas que vão estar lá e que se envolveram com aquela visão ao longo do tempo, ao longo de anos. O que aconteceu com a vida dessas pessoas? Ou com aquela área específica que elas estavam querendo olhar? Elas estão avançando? Elas estão mais satisfeitas consigo, com os outros? As relações delas estão melhores? As pessoas em volta delas estão avançando também? Houve um enriquecimento. Houve um enriquecimento da pessoa. Sim, no sentido amplo, enriquecimento humano, porque o assunto é a comunidade transformadora. Se você vê isso acontecendo, isso costuma ser uma boa medida. E eu falo em anos porque é muito fácil as pessoas passarem muito tempo com um véu, empolgadas, excitadas, comprando um sonho. Eu li o seu artigo, mudou minha vida. Sim, eu li o artigo seu ontem. Eu li o seu artigo, mudou minha vida. E de repente a pessoa compra um outro produto, vai num outro evento e ela fica anos presa em uma coisa, mas na verdade internamente ela continua travada, insegura, sem saber o que fazer, infeliz, insatisfeita. Então isso é uma coisa complicada, né? Mas você só vai ver isso depois de anos. E o curso está ligado a isso. O curso está ligado a 8 anos de percurso de exploração com o Papo de Homem, com a Cabana, com o Lugar. Que foram projetos que são projetos com a aspiração de transformar a vida das pessoas. Então o que a gente fez foi condensar isso que a gente viveu e transformar num curso. Eu tenho oferecido pelo Lugar, tenho oferecido às vezes de maneira independente também quando me chamam. Então já foi para Recife, para Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, em escola de criatividade, pessoas ligadas a negócios, pessoas ligadas ao mundo das artes e cultura. Então às vezes eu levo o curso também. Essa questão de você olhar que resultados que deu, olha, te diria que um pouco do trabalho que a gente tem realizado aqui na Arata Academy não aconteceria, ou se houvesse, seria muito diferente, não teria várias coisas das quais eu me orgulho se não fosse pelo trabalho do Guilherme. Eu fui uma das pessoas que o teu trabalho tocou muitos anos atrás, e eu acho que se hoje as pessoas, de alguma maneira, têm algum benefício, é por causa disso. Porque alguém vai fazer um trabalho bem feito, te toca. Você vai fazer um trabalho bem feito, isso vai se multiplicar. Então, eu vou deixar o link aqui para quem quiser. Cara, obrigado saber por dizer mais isso, detalhes. velho. É muito bom mesmo. Cara, muito bom saber disso. Você tá aqui, é uma longa história, né? Uma longa história. Uma longa história. Bom, e a gente vai continuar então na parte, se você tem acesso ao nosso curso de enriquecimento financeiro, a classe alta, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Como que você vai e estrutura de modo sustentável, porque isso é teu tempo, são recursos, tem que contratar gente, tem toda uma série de despesas de marketing, então, e como é que você transforma isso sem virar um business frio, sem virar um McDonald's e muito auê, muita promessa vazia, mas que realmente toca as pessoas. Então é isso que a gente vai falar. A gente segue no bloco 2, né? É isso aí. Valeu.